E a minha mãe que quis convidar uma pessoa que eu odeio pro meu casamento. E o pior, disse ainda que se a pessoa não fosse, ela também não ia. A minha relação com a minha mãe sempre foi ótima. Só que por alguns meios aí, eu sempre percebi que minha mãe era muito assim, grupo. Ah, vai ter uma comemoração, ela quer chamar todo mundo. Vai ter uma coisa simples, ela quer chamar amigas, colegas, gente que não precisa estar, sabe? E eu nunca gostei muito disso. Tinha momentos que eu queria compartilhar com pessoas específicas, mas eu tinha que compartilhar com todo mundo porque a minha mãe não entendia isso. Pior, ela enchia o meu saco até o talo e se eu não deixasse, era assim, um inferno. Pois bem, o que aconteceu? Meu casamento ele foi planejado para o início desse mês. Só que aí eu comecei a fazer a lista de convidados, comecei a organizar o casamento e deram 100 pessoas. Assim, estourando. O grande problema foi quando simplesmente eu estava distribuindo os convites e minha mãe começou que algumas pessoas que ela queria que estivessem no meu casamento não estavam. Só que ela falou uma seguinte frase: vou falar com fulana para ela já alugar o vestido dela, falar a cor que não pode ir e tudo mais. E aí ela vem pra cá e vai comigo. A pessoa que ela falou é uma pessoa que eu odeio com toda a minha força. Eu nunca tive muito ódio por ninguém, mas por essa pessoa eu tenho porque simplesmente a minha infância toda ela sempre me humilhou, sempre diminuía, ficava falando mal de mim, fazia bullying comigo. Então essas coisas todas me fizeram odiar ela. E aí eu falei à minha mãe, essa pessoa não está convidada pro meu casamento, ela não vai. A minha mãe começou a maior agonia, dizendo que ela tinha que ir, porque ela já tinha falado com ela que ia ter o meu casamento, que ela era convidada da minha mãe e não minha, e que ela ia. E simplesmente já estava falando com ela, já estava falando pra ela alugar o vestido, já tinha falado há muito tempo que ela ia sim. Eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, a senhora não tá pagando o casamento não é da senhora, o seu foi há muitos anos, então eu não vou chamar quem você quer só porque você gosta. Porque eu odeio essa pessoa, você sabe, mas você insiste em me machucar chamando ela pra tudo. Porque a minha mãe não queria chamar só pro meu casamento, a minha mãe tentou colocar ela na festa que a gente fez de noivado e eu não deixei. Foi se aproximando o dia do meu casamento e eu deixei claro pra minha mãe que não teria nenhuma convidada dela, até porque tinha convite individual, então assim, só entraria com convite. E minha mãe, na insistência dela, na agonia, ela me solta o seguinte: faltando 2 meses pro meu casamento, se ela não for, eu também não vou. O meu pai estava do meu lado, ele estava tentando o tempo todo falar com minha mãe que não era pra fazer isso. Ela ficou irredutível, disse que ela não iria pro casamento e que o meu casamento ia ser um fracasso se ela não fosse, porque ela era mãe da noiva. Eu falei: meu bem, quem vai casar sou eu, se for só eu e o meu noivo e uma praia com um padre, tava ótimo, porque a gente ia casar de qualquer forma. Só que o pior não tinha acontecido ainda. Vocês acreditam que minha mãe ainda tentou roubar um convite individual na minha casa pra dar pra essa pessoa? Só que tinha acabado os convites individuais. Eu entreguei pra todo mundo, então assim, tava a contagem certinha e ela não conseguiu achar. Eu vi pelas câmeras que ela foi lá procurar nos convites. Chegou o bendito dia do meu casamento, tava tudo lindo, tudo assim dos meus sonhos. Só que aí o meu pai, ele me avisou que minha mãe estava ainda tentando entrar com essa menina. Mas aí na porta da igreja, a minha mãe entrou e nada da menina. A gente achou muito estranho, mas como meu foco não era minha mãe, era o meu casamento, eu não me importei. Só que foi na parte da comemoração de fato do evento que teve a confusão. Simplesmente, mesmo quando era carro, os seguranças paravam antes de entrar no estacionamento e pediam o convite de todo mundo e eles contavam quantas pessoas tinham no carro. Para surpresa de todo mundo, entrou só meu pai e minha mãe. E assim, eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada, sabe? Mas eu não sabia o que era. Não fui informada que tinha nada errado acontecendo. Só que do nada eu vi a menina na minha festa, a menina que eu odiava. Eu não sei como ela tinha entrado até aquele momento. Só que aí eu fui confrontar minha mãe. Eu falei a ela que ela não tinha me respeitado e que se ela não quisesse que eu fizesse uma cena naquele momento, era melhor ela mandar a menina embora, porque senão eu ia mandar. E aí minha mãe disse que era pra eu deixar de mesquinhagem, de egoísmo, que ela não tinha criado a filha dela pra ser ruim assim e que ela amava a menina como filha. Então era óbvio que ela tinha que estar no meu dia e eu falei que não era pra ser assim. A minha mãe se negou até a morte. O meu pai viu a situação, foi lá falar com minha mãe. Minha mãe estava irredutível e eu fiz a melhor coisa que eu podia ter feito. Eu chamei os seguranças e eu falei: tira aquela menina porque ela não foi convidada, ela está de penetra e eu não ligo quem vai vir falar com vocês. Eu só quero que vocês tirem ela do meu casamento. Aí os seguranças foram lá. A minha mãe começou a espernear, a menina começou a gritar: me solta, não sei o que. Eu fui lá na frente dela, antes dos seguranças tirarem ela. E eu falei: você não foi convidada, então você vai virar as costas, você vai embora porque aqui você não vai ficar. Aí a menina falou: não, sua mãe me chamou, então eu vou ficar sim. Ela é sua mãe, ela tem o direito de convidar. Eu falei: ela tem o direito de convidar quando eu permito, quando eu aprovo a pessoa que ela vai convidar. Você não foi aprovada. Eu humilhei ela de todas as formas. Eu meio que retribuí tudo que ela tinha feito comigo. Ela foi expulsa do meu casamento e, pasmem, a minha mãe foi logo atrás, porque ela disse que ela não ia se prestar aquele papel, e ela ia embora sim do meu casamento e tudo mais. Só que ela chamou meu pai, mas o meu pai ficou. O pai disse a ela que tava na hora dela parar com aquela mesquinhagem, com aquela bobagem de botar gente no meu casamento que eu não queria e respeitar a minha vontade. Então meu pai ficou no meu casamento e assim foi a melhor decisão, sabe? A gente aproveitou muito, a gente curtiu muito, foi o melhor dia da minha vida até hoje. Por fim, a minha mãe ainda não fala comigo e pelo que meu pai fala, ela não vai falar tão cedo. Mas eu não me preocupo, sabe? Eu sinto que eu tirei um peso, eu
sempre fui muito pela minha mãe, tipo assim, ah não vou falar nada porque minha mãe sempre fez tudo por mim, mas eu tirei um peso de mim, sabe? E pelo que eu soube da menina, ela ficou com vergonha porque ela se sentiu humilhada e eu acho que ela mereceu tudo que ela passou. Eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. E outra, descobri depois que minha mãe tinha colocado ela no porta-malas, então por isso que ninguém achou, o segurança não achou, por isso que meu pai não achou a menina, porque ela estava no porta-malas. E aí, quando entraram, ela desceu. Pelo que meu pai disse, a minha mãe falou pra ele na frente que ela ia pegar umas coisas no carro, e na verdade era pra abrir a mala pra menina. Pois é isso. Até quero saber se a minha atitude foi errada. O que você faria no meu lugar?